Mulheres que correm com os lobos. Mas nem sempre tudo se perdeu para sempre. Enquanto criança foi-me possível tomar contacto com muito do que eu sei serem temas genuínos e sem retoques das histórias antigas, muitas das quais introduzo neste trabalho. Ainda assim, fragmentos de histórias, tal como se conhecem hoje em dia, podem fazer pressupor toda a estrutura da história. Investiguei pacientemente um pouco naquilo a que por graça chamo de investigação forense e paleomitologia dos contos populares, ainda que na essência a reconstrução seja uma empreitada demorada, complicada e contemplativa. Quando tenho sucesso neste trabalho, utilizo várias formas de interpretação, comparando fios condutores, considerando interferências antropológicas e históricas e formas tanto novas quanto antigas. Em parte, com este método, faço a reconstituição a partir de padrões arquetípicos antigos, com os quais tomei conhecimento nos meus anos de formação em psicologia arquetípica e analítica, disciplina que preserva e estuda todos os temas e enredos dos contos populares, lendas e mitos, de modo a compreender as vidas instintivas dos seres humanos. Procura ajuda nos modelos subjacentes aos mundos imaginários, às imagens coletivas do inconsciente e às que surgem nos sonhos e estados especiais de consciência. E para que a tarefa tenha um maior sucesso, pode dar-se um toque final, comparando as matrizes da história com vestígios arqueológicos das próprias culturas seculares, tais como objetos de cerâmica, máscaras e estatuetas utilizados em rituais. Resumindo muito ao estilo da linguagem dos contos de fadas, é caso para dizer que ando há muito tempo a remexer cinzas com o nariz. Estudo padrões arquetípicos há uns 25 anos. Já quanto aos mitos, contos populares e folclore bebidos nas minhas culturas familiares, esse tempo vai no dobro. Adquiri um vasto conhecimento relativamente à estrutura das histórias e sei quanto e onde há falhas nessas estruturas. Ao longo dos séculos, várias conquistas de nações por outras nações e várias conversões religiosas, umas pacíficas, outras forçadas, encobriram ou alteraram a essência original das histórias antigas. Mas há boas notícias. Apesar da destruição estrutural em versões existentes de contos, vislumbra-se ainda claramente um padrão bem definido e luminoso. A partir da forma e configuração de fragmentos e pequenos elementos, pode determinar-se com alguma exatidão o que foi perdido da história e as peças que faltam podem ser reconfiguradas com alguma precisão, revelando frequentemente admiráveis estruturas subjacentes que começam, de certo modo, a aliviar a tristeza de mulheres proveniente da destruição dos velhos mistérios. Mas não é bem assim. Os antigos mistérios não foram destruídos. Tudo o que uma pessoa pode precisar, tudo aquilo que alguma vez pode vir a ser necessário, sussurra ainda do esqueleto da história. Coligir a essência das histórias é uma tarefa paleontológica incessante. Quanto maior o número de estruturas do esqueleto da história tivermos, mais fácil será, provavelmente, chegar à estrutura integral. Quanto mais completas as histórias, mais subtilmente se mostram as voltas e reviravoltas da psique, e mais oportunidade teremos de compreender e evocar o trabalho da alma. Quando trabalhamos a alma, ela, a mulher selvagem, vai vindo ao de cima. Em criança, vive a sorte de viver rodeada de muitas pessoas
de vários países do velho continente europeu e do México. Muitos membros da minha família, vizinhos e amigos, tinham vindo recentemente da Hungria, Alemanha, Roménia, Bulgária, Jugoslávia, Polónia, Checoslováquia, Sérvia, Croácia, Rússia, Lituânia e Boémia, bem como de Jalisco, Michoacán, Juarez e de muitas das aldeias fronteiriças entre o México e os estados do Texas e do Arizona. Eles e muitos outros americanos nativos, pessoas da região dos Apalaches, imigrantes asiáticos e muitas famílias afro-americanas do Sul chegaram para trabalhar no campo e nas colheitas, nas siderurgias, nas fábricas de cerveja e nos serviços domésticos. Muitos não tinham instrução no sentido académico, mas eram, no entanto, extraordinariamente sábios. Eram portadores de uma tradição oral valiosa e quase em estado puro. Grande parte dos familiares e vizinhos que me rodeavam tinham sobrevivido a campos de trabalhos forçados, campos de refugiados e campos de deportação e concentração. Entre estas pessoas, os contadores de histórias tinham vivido uma versão em pesadelo dos contos de Sherazade. Muitos tinham sido despojados das terras de família, vivido em prisões de imigração, repatriados contra a sua vontade. Com estes contadores de narrativas rurais, aprendi as histórias que as pessoas contam quando a vida se pode transformar em morte e a morte em vida em questão de segundos. O facto destas narrativas me terem sido transmitidas com tanto sofrimento e esperança fez com que mais tarde, depois de crescer o suficiente para começar a ler contos em livros de histórias, estes me parecessem curiosamente retocados e aprimorados quando tomados comparativamente. Já em jovem adulta, migrei para o oeste, para a zona da divisória continental. Vivi entre amistosos judeus, irlandeses, gregos, italianos, afro-americanos e alsacianos, que não conhecia até então, mas que se tornaram amigos e espíritos cúmplices. Tive a sorte de conhecer algumas das extraordinárias e antigas comunidades latinas do sudoeste dos Estados Unidos, como as comunidades de Trampas e Truchas, no Novo México. Tive a sorte de conviver com amigos e parentes nativos americanos, desde os Inuit no norte. Tive a sorte de conhecer algumas das extraordinárias e antigas comunidades latinas do sudoeste dos Estados Unidos, como as comunidades de Trampas e Truchas, no Novo México. Tive a sorte de conviver com amigos e parentes nativos americanos, desde os Inuit no norte às tribos indígenas Pueblo e Plains no oeste, passando pelos Nahuas, Lacandones, Tehuanas, Huicholes, Seris, Maya Quiches, Maya Caxiqueles, Mesquitos, Cunas, Nazca, Quechuas e Ivaros, nas Américas Central e do Sul. Troquei histórias com irmãos e irmãs curandeiros, sentados à mesa da cozinha, debaixo de parreiras, em galinheiros, estábulos de ordenha, e enquanto preparava tortilhas, ia seguindo o rasto de animais selvagens e bordando o 1000º ponto de cruz. Tive a sorte de partilhar a última tigela de Chile, de cantar com cantandeiras de gospel para despertar os mortos e dormir sob as estrelas em casas sem telhado. Sentei-me em volta de uma fogueira, ou a jantar, ou ambas as coisas, em Little Italy, Polish Town, Hill Country, Los Barrios,
e outras comunidades étnicas espalhadas por todo o centro-oeste e faroeste dos Estados Unidos e, mais recentemente, nas Bahamas, troquei narrativas com griots, amigos contadores de histórias sobre spirits, fantasmas maus. Fosse eu para onde fosse, tive a felicidade redobrada de ver crianças, matronas, homens na flor da idade, velhos rabugentos, mulheres idosas, os artistas da alma, a saltarem dos seus bosques, selvas, prados e dunas para me deleitarem com as suas conversas e eu a eles com as minhas. Há muitas formas de abordagem aos contos populares. O folclorista profissional, o analista junguiano, freudiano, ou o outro, o etnólogo, o antropólogo, o teólogo, o arqueólogo, cada um deles terá o seu método distinto, tanto para recolher contos quanto ao uso que lhes querem dar. Intelectualmente, a forma como desenvolvi o meu trabalho em torno dos contos populares foi consequência da minha formação em psicologia analítica e arquetípica. Durante mais de meia década de estudos psicanalíticos, estudei a amplificação dos leitmotiv, rede de motivos, a simbologia dos arquétipos, a mitologia mundial, a iconologia popular e ancestral, a etnologia, as religiões mundiais e a interpretação. Contudo, visceralmente abordo as histórias como cantadora, guardiã das histórias ancestrais. Sou descendente de uma longa linhagem de contadoras Mecha-Mondok, velhas mulheres húngaras que contavam histórias com a maior das naturalidades, quer estivessem sentadas em assentos de madeira com as suas bolsas de plástico ao colo, joelhos afastados, saias a roçar o chão, quer estivessem a estrangular uma galinha, e quentistas, as velhas mulheres latinas que ficam de pé, seios fartos, ancas de parideira, gritam as histórias ao bom estilo rancheira. Ambos os clãs contam as histórias com a voz sentida das mulheres que experimentaram sangue e filhos, pão e ossos. Para elas, o conto é um remédio que fortalece e restabelece o indivíduo e a comunidade. Quem tiver assumido as responsabilidades de tal arte e quem se entregar ao numen subjacente a tal arte é descendente direto de uma imensa e antiga comunidade de santos, trovadores, poetas líricos, contadores, cantadoras, artistas, poetas ambulantes, vagabundos, bruxas e loucos. Certa vez sonhei que estava a contar histórias e que alguém me dava palmadinhas num pé em sinal de encorajamento. Olhei para baixo e vi que estava de pé, em cima dos ombros de uma anciã que me segurava pelos tornozelos e me sorria. Não, não, venha a senhora pôr-se em cima dos meus ombros, porque é idosa e eu sou jovem, disse-lhe. Não, não, ela insistiu. É assim que deve ser. Eu vi que ela estava de pé sobre os ombros de uma mulher ainda mais idosa do que ela, a qual estava também de pé sobre os ombros de outra mulher mais idosa ainda, e qual estava de pé sobre os ombros de uma mulher que usava um manto, a qual estava de pé sobre os ombros de uma outra alma, e assim sucessivamente. Acreditei no que a velha mulher do sonho disse acerca da forma como tudo devia ser. A energia para contar histórias vem da força e do talento das pessoas que me antecederam. Diz-me a minha experiência que o momento mais significativo da narrativa recebe a sua força
a partir de uma gigantesca coluna de humanidade. Seres humanos que se tocam no tempo e no espaço, cuidadosamente vestidos em seus trapos e túnicas ou na nudez da sua época, repletos a ponto de extravasarem vinda ainda a ser vivida. Se há uma única origem da história, o numen da história, é nesta longa cadeia de humanos que reside. Os contos populares são muito mais antigos do que a arte e a ciência da psicologia, e por mais tempo que passe, assim serão sempre os mais antigos na equação. Uma das formas mais antigas de contar que me intriga fortemente é o apaixonado estado de transe hipnótico em que a contadora de histórias sente o público, seja este composto por uma ou mais pessoas, entrando em seguida num estado que fica no mundo entre mundos, onde uma história é atraída para a contadora em transe e contada através dela. Uma contadora em estado de transe invoca El Duende, o vento que sopra energia em direção ao rosto dos ouvintes. Uma contadora em estado de transe aprende a desdobrar-se psiquicamente através da prática meditativa da história, isto é, faz um exercício de treino individual de modo a abrir certas portas psíquicas e aberturas no ego, permitindo deixar a voz falar, aquela voz que é mais antiga que as pedras. Quando tal ocorre, a história pode seguir qualquer rumo, pode ser virada do avesso, ser transformada em elemento e servida a um pobre, qual festim, pode ser recheada de ouro ou captar o ouvidor de modo a transportá-lo para o outro mundo. A contadora nunca sabe o fim da história e é aqui que reside pelo menos metade da refrescante magia da mesma. Este é um livro de narrativas sobre os caminhos do arquétipo da mulher selvagem. Tentar esquematizá-la, desenhar caixas em torno da sua vida psíquica, contrariaria o espírito dela. Conhecê-la é um processo contínuo, um processo para toda a vida. Assim seguem-se algumas histórias que se podem aplicar a si, leitora, como vitaminas para a alma, algumas observações, alguns fragmentos de mapas, uns pedacinhos de resina para fixar penas às árvores, tudo indicativos do caminho a seguir, e ainda alguma vegetação rasteira cortada, qual senda de regresso a um mundo subterrâneo, nosso lar psíquico. As histórias põem a vida interior em movimento, coisa particularmente importante quando essa vida interior se sente assustada, forçada ou encurralada. As histórias oleiam guindastes e polias, provocam descargas de adrenalina, mostram-nos caminhos de saída em várias direções e, apesar das dificuldades, abrem-nos pequenas portas em paredes anteriormente compactas, portas que levam à terra dos sonhos, ao amor, à sabedoria, que nos conduzem às nossas verdadeiras vidas de mulheres selvagens e sábias. Histórias como o Barba Azul ensinam-nos exatamente o que fazer perante as feridas de mulheres que não saram. Histórias como a Mulher Esqueleto demonstram o poder místico da relação e como sentimentos adormecidos podem ser reavivados, dando origem novamente a um amor profundo. Os dons da velha mãe morta estão presentes na personagem de Baba Yaga, a velha feiticeira selvagem. No conto Vassilisa, a sábia, a pequena boneca que mostra o caminho quando tudo parece perdido, desperta novamente uma das artes femininas instintivas há muito perdidas. Histórias como La Loba,
a mulher dos ossos no deserto, demonstram-nos a função transformativa da psique. A menina sem mãos recupera os estágios perdidos dos velhos rituais de iniciação dos tempos primitivos, oferecendo assim um guia intemporal e eterno para todos os anos de vida de uma mulher. A nossa proximidade à natureza selvagem é o que nos induz a não limitar as nossas conversas com os seres humanos, a não limitar os nossos movimentos mais esplêndidos nas pistas de dança, a não confinar os nossos ouvidos apenas à música emitida por instrumentos feitos pela mão humana, a não limitar os nossos olhos à beleza que nos foi ensinada, nem os nossos corpos às sensações pré-aprovadas, nem as nossas mentes às coisas sobre as quais já estamos vulgarmente sempre de acordo. Todas estas histórias oferecem a perspicácia do discernimento, a chama de uma vida apaixonada, o fogo para falar do que se sabe, a coragem para suportar o que se vê, sem desviar o olhar, a fragrância do espírito selvagem. Este é um livro de histórias de mulheres que insistem em ser marcos ao longo da caminhada. São para si, cara leitora, para que as leia e contemple, por forma a que a conduzam a uma liberdade merecida e natural, ao seu respeito por si mesma, pelos animais, pela terra, pelas crianças, irmãs, companheiros e homens. Antes de prosseguir, devo dizer-lhe que as portas para o mundo do eu selvagem são poucas, mas preciosas. Se tiver uma cicatriz profunda, estará diante de uma porta. Se estiver ante uma história muito, muito antiga, estará ante uma porta. Se amar o céu e as águas, tanto que mal possa resistir-lhes, isso é uma porta. Se deseja uma vida mais profunda, uma vida mais cheia, mais sã, isso são portas. O material constante deste livro foi escolhido para incentivá-la, cara leitora. Esta obra pertence ser um fortificante para aqueles que perseguem o seu caminho, incluído quem avança por agrestes paisagens interiores, bem como para quem trabalha arduamente no mundo e pelo mundo. Temos que esforçar-nos para permitir que as nossas almas se desenvolvam por caminhos naturais, atingindo uma profundidade natural. A natureza selvagem não requer que a mulher seja de determinada cor, que tenha uma certa educação, uma qualquer estilo de vida, nem que pertença a determinada classe económica. De facto, ela não conseguirá florescer num ambiente forçado, politicamente correto, nem poderá ser dobrada de modo a adaptar-se a paradigmas antiquados e caducos. A natureza selvagem floresce quando há pontos de vista novos e respeito por si mesma. Floresce pela sua própria natureza. Sendo assim, quer a leitora seja uma mulher introvertida ou extrovertida, uma mulher que gosta do ser feminino ou uma mulher que gosta do ser masculino, ou de Deus, ou de todas as hipóteses mencionadas, quer tenha um coração simples ou a ambição de uma amazona, quer queira chegar ao topo, ou lhe baste viver o dia-a-dia, quer seja alegre ou triste, bonita ou feia, é a si que pertence a mulher selvagem. A mulher selvagem é a pertença de todas as mulheres. Para encontrá-la, a mulher precisa de regressar à sua vida instintiva, reencontrar a sua mais profunda sabedoria. Vamos lá então, caminhemos no sentido de reencontrar o espírito selvagem. Regozijemo-nos com o regresso da carne aos seus ossos. Deixar cair algumas capas falsas que nos tenham sido impostas. Vamos vestir-nos com a verdadeira roupagem dos poderosos instinto e conhecimento
Infiltremo-nos em territórios psíquicos que outrora nos pertenceram. Está na hora de retirar ligaduras, de preparar remédios. Está na hora de voltarmos a ser mulheres selvagens que gritam, riem e cantam. Aquela que nos ama tanto. Para nós, a questão é simples. Sem nós, a mulher selvagem morre. Sem a mulher selvagem, quem morre somos nós. Pela vida, pela verdadeira vida, ambas devem coexistir.